Hoje contarei um pouco da história da minha vida. Mas que coisa chata, hein? A minha infância foi bem tranquila, pelo menos das lembranças que eu tenho. Nunca vivi num luxo tremendo, mas também nunca vivi numa coisa muito ruim assim. Não tive tudo que eu quis ter na vida, porque criança pede coisa demais. Mas não tenho do que reclamar da minha infância. E desde pequeno eu já era uma pessoa estressada. Quando ficava nervoso era uma coisa assim um tanto quanto excessiva. Eu brigava muito com meus irmãos, mas você via que eu ficava nervoso assim de uma forma muito exagerada. Tanto que uma vez uma prima comentou que eu deveria fazer tratamento e eu fiquei meio preocupado, mas era um moleque de 7 anos de idade que mal pensava direito o que era a vida, né? E já nessa fase da infância eu tinha mais amigas do que amigos. Na realidade, eu tinha um grupo de amigos com que eu andava, fazia diversas coisas, brincávamos juntos direto. E com o passar do tempo conheci um grupo de meninas que morava aqui na minha rua. E ficava meio dividido entre esses dois grupos. Mas sempre me dei melhor com meninas do que com meninos. Tanto que meus queridos amigos ficavam tirando sarro da minha cara. Porque é aquela coisa clássica de criança, né? Criança normalmente não se mistura muito com meninas, porque a maioria das brincadeiras eram bem distintas. Tipo, brincar de casinha era pra meninas e jogar bola era pra meninos. Não tinha uma brincadeira que era meio que unissex. E normalmente com as garotas eu era bem mais tranquilo do que com a molecada. Às vezes eu me estressava muito assim, ficava nervoso. Briguei com 2 amigos de sair no tapa mesmo. Mas foi uma coisa mais light assim, coisa de moleque. Minha adolescência não foi uma adolescência um tanto quanto perturbada ou conturbada. Ela foi bem tranquila, pra dizer a verdade. Eu fui um adolescente bem atípico. Não era o tipo de moleque com 15, 16, 14 que queria sair pra balada, queria beber. Não, beber eu queria. Continuava um tanto quanto estressado, mas não era um estresse assim, excesso que nem na infância. Já era um estresse mais moderado, eu conseguia controlar. Tanto que as pessoas gostavam de mim porque eu era um cara muito legal. Tive minhas bebedeiras, minhas primeiras bebedeiras já a partir dos 14 anos. Abusava um pouquinho do álcool. Já nessa época eu não gostava muito de festas, assim, do tipo balada. Gostava mais das festas nas casas das amigas, aquela coisinha tipo bailinho. E normalmente sempre alguém inventava de fazer em casa alguma coisa pro povo se reunir, comer alguma coisa, dançar e só. Não era aquela coisa tipo balada com aquele putz na sua orelha enchendo o saco. Mas com o passar do tempo, infelizmente tive que... Não, eu não tive, eu fui arrastado. Eu era o cara que sempre dizia que não queria ir pras baladas de putz da vida, e o povo conseguia me convencer praticamente me arrastando pras baladas. Lembro que eu tinha vontade de trabalhar, mas meu pai sempre me incentivou a estudar, aproveitar a oportunidade de conseguir só estudar e meter a cara nos livros, né? Já saindo da adolescência, entrando na vida adulta, com 17 anos eu consegui meu primeiro emprego. Eu trabalhei com uma amiga na agência de turismo da mãe dela. Eu entrei meio que pra fazer de tudo, desde trampo de office boy, trampo de fazer panfletinho e fazer ligaçãozinha pra terceira idade. Eu oferecia excursões pra terceira idade. E nessa época eu gostava tanto dos velhinhos. Eu era um rapaz muito simpático nessa época. Foi quando eu conheci a minha primeira ex-namorada, uma pessoa que é uma grande amiga minha até hoje, eu acho. E foi a época que eu comecei até a parar de beber graças a ela. Muitas coisas mudaram, mas eu ainda continuava um tanto quanto estressado, mas não era uma coisa assim insuportável como nos dias de hoje. 6 meses depois de completar 18 anos, feliz da vida, porque tinha tirado a habilitação, eu perdi meu pai para um câncer de pulmão. E nessa época foi a época que eu fumava escondido. Eu comecei a fumar com mais ou menos 17 anos, já quase com 18. Fumava escondido, mas no fundo, ele já sabia. Tanto que no dia que enterramos o meu pai, assim que voltamos pra casa, o pessoal foi embora, minha mãe entrou em casa e jogou na minha cara que eu fumava. Aí eu fiquei pensando que ela poderia ter esperado um pouquinho, né?
Calma, gente, não achem que eu não tenho coração ou que eu não gostava do meu pai, que hoje em dia eu lido muito melhor com isso, né? Afinal de contas, já são 14 anos. E ainda nesse período dos 17 para os 18, assim que eu fiz 18, fui dispensado do exército, eu consegui um emprego de digitador no Detran. Porque eu tinha uma fama de ser um digitador bom. Sempre que alguém precisasse digitar um texto grande, normalmente me convocavam para fazer essa tarefa tão árdua, que por um acaso eu adorava. E eu aprendi a digitar rápido porque eu fiz um maldito curso de datilografia, graças ao meu querido pai, que percebeu que eu gostava muito de datilografar. E desde então, você sair de uma máquina de escrever para um teclado, você vira o The Flash, né, da digitação. Porque quem aprende a digitar numa Remington 1958 consegue pegar um teclado e destruir o teclado. Literalmente. Depois que eu comecei a trabalhar no Detran, foi a fase que, de fato, eu comecei a me estressar de verdade. Pra dizer a verdade, de início eu fui meio vagabundo. Eu acho que eu não queria trabalhar muito e faltei muito no começo da minha carreira no Detran como digitador. E mesmo assim o povo não me mandava embora. Profissionalmente, essa era uma das fases que eu me sentia melhor, porque, querendo ou não, eu me sentia bom, pelo menos melhor do que os outros, porque eu gostava do que eu fazia. Eu não fazia simplesmente porque eu precisava de grana, apesar de precisar. Mas eu gostava muito de digitar e gostava dessa coisa. Eu tinha aquela coisa de japonês, a única coisa que eu tenho do sangue oriental, de querer mostrar que eu sou bom naquilo que faço. E enquanto o povo digitava em meio período 100 processos, 50 processos, eu digitava 200 processos. E isso era uma coisa que me emputecia muito. Isso porque era muito claro assim a diferença entre os digitadores lá dentro. Você via que o povo não estava nem aí, não queria trabalhar. E você via que o povo tinha capacidade para se esforçar um pouco mais. E eu, com essa maldita mania de vestir a camisa, mesmo estando no setor público, eu brigava com o povo. Eu ficava puto com o povo porque eu via que o povo podia fazer mais, mas não fazia por mera questão de, no final do mês, meu dinheiro estará lá. E foi nessa época que eu comecei a me estressar mais. Trabalho é uma coisa que infelizmente estressa as pessoas. Principalmente quando você é o tipo do cara que quer ver a coisa ir pra frente e você vê um monte de gente remando ao contrário. O coordenador do setor na época, ele me pegou pra ajudar a procurar processo, isso e aquilo, porque vira e mexe entrava o processo de um particular e simplesmente sumia o processo. Ia por engano para outro setor, como se já tivesse sido feito o documento e nem tinham digitado o documento do cara. E quando o cara ia reclamar disso, parecia um trampo um pouco de peão, mas era interessante porque era uma coisa que exigia muito empenho, porque você caçar processo no meio de uma pilha, de várias pilhas, é muito punk. E nessa época eu e um camarada, que eu gostava muito lá, que trabalhava comigo no Detran, nós íamos caçar processos e normalmente chamavam a gente quando já não tinha mais esperança de encontrá-los. Mas mesmo assim nós encontrávamos a porra do processo. Já nessa época eu demonstrava alguns sinais de Capitão Nascimento. Eu me estressava com o povo que, pela teoria, eu não poderia brigar, mas eu brigava com esse pessoal. Eu arranjava muita encrenca com alguns digitadores que eram concursados, porque o pessoal era folgado, o pessoal não fazia o negócio direito porque não queria. Porque ninguém ali era burro, ninguém ali era moleque. Era tudo pessoal mais velho, que hoje em dia, na época, devia ter a idade que eu tenho hoje. Talvez até mais, para dizer a verdade. Tinham senhores de 60 anos de idade ali trabalhando que faziam umas molecagens que nem eu, com 18, 19 anos de idade, fazia. Era uma coisa assim que me deixava extremamente puto. Depois que viramos a última instância do setor, que nós íamos caçar processos, teve até uma cena engraçada uma vez. Melhor não contar isso. Teve uma cena engraçada que nós estávamos caçando um processo. O camarada desistiu. Eu ainda pedi pro chefe da seção deixar eu continuar as buscas. Fui atrás, fui no arquivo morto, fui na puta que pariu, respirar poeira, quase me arrebentei, quase rachei a cabeça. Mas eu achei a porcaria do processo. O mais engraçado é que eu achei no setor. Ele tava debaixo de um apoio de pé. Depois que eu saí do Detran, eu estava fazendo curso técnico na época.
Quando eu tava quase concluindo, eu consegui um emprego na área de informática. Na verdade, um estágio na área de informática. E desde então a tendência era só piorar o estresse, porque na área de informática é pior, porque você exige de pessoas certos conhecimentos que não é qualquer um que consegue adquirir. Aí você imagina durante 10 anos da sua vida você explicando as mesmas coisas para as pessoas do suporte. Sendo que pela teoria o ideal seria o quê? Você explicar para uma pessoa e ela compartilhar a informação, propagar a informação para os novos que entram. Mas infelizmente com o passar dos anos eu descobri que nunca foi assim e nunca será dessa maneira. Quando eu comecei a trabalhar na área de informática, isso fez aflorar mais ainda. Tinha gente que ficava tirando um sarro, brincando que eu era igualzinho o Capitão Nascimento, que eu ia chegar gritando com alguém que não tinha conseguido resolver algo. Um moleque na época fez uma brincadeira que eu achei até graça, mas eu até cheguei a pensar se eu não estava pegando pesado demais com o povo. Mas eu, mesmo chegando à conclusão de que talvez estivesse, eu não conseguia retroceder mais. É meio que uma passagem pro inferno, você vai e não volta, não tem volta. E a cada ano que se passava eu piorava mais ainda, até chegar ao ponto de brigar até com o povo dentro do meu setor, coisa que normalmente eu não fazia. E teve até uma época que um camarada que eu gosto muito surtou comigo, que me deixou preocupado, não me deixou chateado, muito pelo contrário, me fez parar para pensar e refletir sobre a vida. Mas mesmo assim nessa época eu ainda não tomei as decisões necessárias para tentar resolver esse meu problema de estresse. Mas todo o meu problema de estresse parte da premissa de querer que as coisas andem como deveriam andar, de querer que as pessoas trabalhem e se engajem a se forçar a aprender, coisa que deveria ser algo básico para todas elas. E você vê que, ninguém mais está interessado assim ao ponto de querer aprender e chegar num patamar bacana da vida assim para falar: eu sei, eu sou bom nisso que eu faço. Ninguém quer isso, aparentemente. E alguns que querem, infelizmente, ou falta capacidade ou falta esforço. Essa briga, essa guerra que eu comprei há muitos anos atrás foi algo que me fez mudar muito. Que na verdade eu não digo que foi uma mudança, na verdade só aflorou novamente o estresse que já vinha desde a infância. Enquanto muitos pensavam que eu nunca fui assim, muito pelo contrário, eu era dessa maneira. A diferença é que com o passar dos anos, entrando na fase adulta, a gente aprende a controlar um pouco mais o estresse. Mas chega uma hora que infelizmente não tem como você ter controle absoluto disso, você explode. Muitas vezes por uma besteira, porque você não controla mais aquilo, porque você já está tão estressado, tão injuriado com tanta coisa errada, com tanta coisa ruim acontecendo dentro da sua empresa, que você não se controla, você explode e toca foda-se em tudo. Você não pensa nas consequências, você só quer ver aquela porra andar do jeito que deveria andar, do jeito que teria a capacidade de crescer. Mas infelizmente não é assim. Depois de 10 anos praticamente trabalhando com isso, eu percebi que eu não conseguiria me ajudar sozinho e resolvi procurar ajuda externa. Fui ver uma psicóloga porque eu já vi que eu estava chegando num ponto extremo assim que eu estava até com medo de ter um piripaque, de ter um AVC, porque sentia fortes dores na cabeça, na nuca. Não eram dores de cabeça normais que eu sentia diariamente. Era uma coisa assim que assustava mesmo. Desde então eu faço tratamento. Já tem 3 meses que eu faço sessões de terapia. Estão sendo muito bacanas, estão ajudando muito. E eu espero no futuro próximo eu largar isso e não precisar mais. E essa é a minha história. Eu quis mostrar aqui o por que raios eu sou tão estressado, apesar de não demonstrar tanto nesses vídeos novos, no que eu chamei de vlog. Mas eu sou muito estressado. Agora que eu tô um pouco melhor com esse tratamento todo, e estou sabendo lidar melhor com as pessoas e com determinadas situações. E hoje eu quero indicar o canal do Bruno, o Canal Ruim, que apesar do nome ele não tem nada de ruim. Ele também anda um pouco desaparecido, faz um trabalho super bacana, faz vídeos super engraçados, inteligentes, ele tem tiradas assim muito legais.